Então, amados, vemos hoje, voltamos aqui para fazer a previsão, conforme havia visto, que seria um notório. Então, teremos mais notórios, tá, gente? Mas por hoje, estou fazendo previsões agora. O Cleiton Barros, filho do presidente da Câmara de Alagoas, Piranhas, veio a falecer com 6 pessoas, infelizmente. Em nome do Senhor Jesus, está com o Senhor Jesus, descansando com o Senhor Jesus. Tá bom, meus amados? E eu venho falar sobre a Ivete, essa personalidade. A separação dela é espiritual, tá? Ela entrou para a espiritualidade de cabeça. Ivete está monitorada de cabeça dentro da religião e separou ela, colocando ela, a força foi feito ela, e ela ficou completamente desnorteada, a energia veio a se separar, porque ele é uma pessoa mais fraca e ela é muito turbulenta. Ivete muito turbulenta, tem uma mente muito forte, é uma mente que não para um segundo, tá? É uma pessoa que tem 1000 pensamentos ao mesmo tempo, 1000 ideias ao mesmo tempo, e provavelmente ela está a caminho de encontrar uma nova pessoa. Vem uma nova pessoa no caminho dela, não muito distante, já está no caminho dela, tá? E ela simplesmente virou tudo, porque ele não tinha atenção na sua casa e ele era uma pessoa que não estava se preocupando muito com a vida dele financeira, a vida dele material, obviamente, e ela, como artista, não tinha tempo para segui-lo. Então ela tinha, ele que tinha que seguir ela, mas ele não fez isso. Infelizmente veio a romper as relações com relação a isso, né, gente? Então presta bem atenção que isso aconteceu e está acontecendo devido à espiritualidade, tá? A espiritualidade deu o posicionamento para ela para isso. Ela seguiu na espiritualidade. E agora nós vamos falar, né, nesse sentido, como se a gente tivesse praticamente uma ordem, ou seja, como o Senhor Jesus deu a ordem para que salvasse o filho dele, o centurião tinha um filho que era bastardo e ele deu um comando, né? Jesus, ele disse: dai o comando, mestre, que quando você der o comando, prontamente eu farei. Então, este tipo de posicionamento, ele não questiona nada, ele simplesmente acredita fielmente na palavra do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa é movida pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa crê espiritualmente dentro da palavra do Senhor. Então, ele fez isso, deu um comando para salvar o filho dele, que ele teve com a outra esposa, que não era a esposa dele legítima, mas para salvar o filho. Então, prontamente, o Senhor Jesus o atendeu nesse sentido. Então, quando a gente tem a fé, como do centurião, ordene, mestre, e nós vamos fazer, é a mesma coisa que você receber de Deus o chamado imediato. Você recebe de Deus o chamado imediato, recebe do Pai o chamado imediato, independente de qualquer outra coisa. Ou seja, você está ouvindo, você está manifestando o Espírito Santo de Deus na sua força mais poderosa, que é a força do amor, a força de Jesus. Então, quando a gente segue a Jesus, a gente segue ao Pai, a gente está dentro de uma força movedora que nos impulsiona sem a gente precisar crer, porque a gente já sabe que irá acontecer. É mais ou menos isso, tá bom, meus amados? Então vamos prestar atenção, porque teremos mais acidentes com notórios por hoje, entre hoje e amanhã, tá bom? Entre hoje e amanhã. Não se esquecendo aqui de falar dessa situação da Venezuela, porque o presidente Trump disse que a qualquer momento ele pode invadir qualquer país da América do Sul. Lembrando que as tropas estão no Caribe, estão ali e continuam no mesmo lugar, tá bom? Então vamos pensar nisso, vamos ter um minuto de reflexão com relação a isso, porque para que nós não temos a mão nesses negócios aí, porque isso aí vai pesar seriamente para o Brasil, inclusive com indutos. E se ele não fez nada até agora por causa de situações financeiras, tá bom? E com relação que me perguntaram, a virada lá, realmente foi isso. Houve uma situação ilícita ali, tá bom, gente?
Então presta bem atenção que houve uma situação ilícita, que pegaram, levaram e acabou. Entendeu? Eles é que estão aí, eles é que estão no comando. Agora, o YouTube tem que rodar, né? A página tem que rodar, porque o YouTube não é parado. O YouTube não é o Instagram. O YouTube você joga, tem que rodar. Então nós queremos ver isso, nós estamos vendo isso, tá, gente? Então, vamos viver na paz, vamos continuar nosso caminho espiritual, cada um no seu caminho, cada um na sua diretriz. Não há oposto. Hoje o que foi volta a ser, e o que amanhã será volta ao que foi. A vida é assim, é um recomeço do Senhor. O Senhor coloca lições na nossa vida, como o centurião, que tinha a fé dele romana, que tinha a fé dele apostólica romana, e ele se volta para a palavra do Senhor Jesus. O judaísmo, ele se volta para o judaísmo. Então o judaísmo salva as pessoas nesse sentido, tá bom? O judaísmo ortodoxo, que é o judaísmo do Torá, é o judaísmo da palavra do Senhor Jesus, tá? É o judaísmo ortodoxo apostólico, não é romano. Então você preserva e cultua o judaísmo apostólico ortodoxo apostólico, e não é romano, tá bom, gente? Presta bem atenção aí. Agora, com relação ao quadro meu aqui, com relação a isso, eu não cultuo imagem. Aqui é um simbolismo. Aqui é um simbolismo do Senhor Jesus. Para que eu sinta no meu interior, toda vez que eu for falar algo, eu trave minha postura diante ao Senhor Jesus, para eu não perder a minha bênção. Então é importante, isso é seríssimo, isso não é uma coisa brincadeira, porque Keter, você pega, você recebe, você passa, é mais ou menos isso, tá bom? Deus vai te dar a vitória, o Senhor vai te honrar hoje, você vai comprar o seu carro, você vai comprar a sua moto, e o Senhor vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Eu vejo uma chave agora nas mãos, e o Senhor Jesus está operando neste momento poderosamente por essa pessoa que está me vendo, e ela vai receber a bênção da chave na mão dela, do carro, da promessa na mão dela. Em nome do Senhor Jesus, você é mais do que vencedor, porque nós não somos o filho do homem para que minta. Deus não é o filho do homem para que minta. Deus é Deus, Deus é fiel, Deus não erra, Deus não troca as pessoas, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus.